Seja muito bem-vindo ao Papo de Founder, Maurício. Você que é CEO da Watch Brasil e topou aqui bater esse papo comigo, falar um pouco da tua trajetória, das tuas experiências e do que vocês estão fazendo no mercado. Então, obrigado por ter aceito esse convite. E já passando a palavra para você, para te conhecer um pouquinho mais, conta um pouco da tua trajetória, quem é o Maurício, como é que você chegou até aqui. Olá, Luiz. Tudo bom? Muito bom falar contigo. Agradeço o convite. Bom, a minha trajetória ela é um pouco longa, né? Eu tenho 55 anos hoje. Eu tive carteira assinada até os 29 anos de idade, né? Então podemos dizer que já tem aí alguma uma jornada. Comecei com essa vontade, com esse desejo de empreender em 1999. Numa sociedade com o Banco Opportunity, a gente desenvolvia, softwares, desenvolvia sites, o e-commerce, praticamente começamos o e-commerce no Brasil, por IG. Você deve lembrar da internet grátis, né, que era ligado a Brasil Telecom, e foi uma experiência muito boa, muito legal. Fazíamos todo o back-office do IG Flores, IG Pizza, IG Shopping, numa época em que tudo era feito na internet, o pagamento era boleto, pra você ter uma ideia. Então faz bastante tempo, né. Aí desde lá, eh, saindo dessa empresa, eu continuei com um negócio de meios de pagamento, né, essa atividade junto comigo durou enquanto a internet discada funcionava bem, começaram a ter os as telcos fornecendo banda larga, e aí, não fazia mais sentido. Continuei essa empresa, atuando com meios de pagamento, fiquei praticamente 10 anos nesse mercado. Em 2013 eu fui convidado, para participar de um projeto, na verdade a minha empresa prestar serviço para uma outra empresa ligada à TV digital. Era um projeto extremamente ambicioso, conseguimos até fazer um protótipo. Você imagina, o set-top box, né, que é aquela caixa da TV digital, né, a caixa da TV, a cabo, TV digital, que você tem na tua casa. A gente conseguiu colocar um leitor de cartão de crédito naquela caixa e você fazia a compra em casa. Então, assim, era completamente disruptivo, era um negócio muito legal, muito inovador, mas acredito que muito inovador para o seu tempo. A questão é que ali eu já comecei a entender um pouco mais do que era TV digital, do que era TV sobre IP. Viajei muito, viajei o mundo inteiro, por conta desse projeto. E aí numa dessas feiras e eventos e congressos que eu participei, conversando com o pessoal dos Estados Unidos, eles falaram: "Olha, a gente não está vendo muito sucesso aí na TV digital para interatividade, interação. A gente está vendo sim para o sinal, qualidade de sinal", e foi exatamente o que a gente viu com a TV digital. Mas ele já começou a falar: "Começa a olhar para a TV sobre IP", estou falando em 2013. E aí começamos a estudar sobre o negócio, tal. Voltei para o Brasil, conversei com o quem havia me contratado para montar essa caixa com cartão de crédito, falei para ele, né, sobre as minhas andanças, sobre a TV sobre IP, e ele falou: "Vamos testar isso daí". Eu falei: "Olha, a gente precisa ter um provedor de internet". E na época estava começando a se falar em fibra ótica, né, ainda tinha muito, ou internet, por rádio ou por cabo coaxial. E aí a gente encontrou um pequeno provedor, nunca vou esquecer, tinha 156 assinantes em Jacarezinho, interior do Paraná. A gente comprou esse provedor para testar um modelo de TV, e aí no primeiro trimestre, no primeiro fechamento, né, do resultado do provedor, o sócio olhou e falou: "Meu Deus, isso aqui é muito bom". E aí o projeto de TV começou a andar mais devagar, né. E o projeto de internet disparou, assim, de uma forma absurda. Pra você ter ideia, até novembro de 16, né, eu estava 3 anos e meio, quase 4 anos depois, a gente estava com quase 60.000 assinantes de internet. E aí, eu tive uma oportunidade de vender a minha participação nesse provedor, só que ali eu comecei a entender
além de entender bastante de TV sobre IP, né, porque a gente nunca parou esse projeto, eu comecei a entender muito sobre o mercado de provedores do Brasil, né, como que era esse ecossistema, como é que funcionava, e eu falei: "Cara, aí tem uma oportunidade". Quando eu chego então, né, vendo a minha participação no final de 2016 e começo na sala da minha casa, então o meu minha quinta empresa, o meu quinto negócio, que foi a Watch, Cara, 2017. muito legal, assim, eu acho que você viveu, empreendendo a evolução da internet no mercado e o quanto isso foi criando de oportunidades e mudando as oportunidades de negócio. Eu acho que isso é muito legal, porque é difícil hoje a gente conversar com mais perfis empreendedores que tiveram essa vivência, né. Quando você Sim, empreende no digital hoje, você está num terreno que é muito mais bem assentadinho do que era ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que muita coisa estava sendo descoberta, muitas possibilidades estavam sendo literalmente construídas, e eu acho que é muito legal ter um perfil como o teu para conversar, entender um pouco mais da tua experiência e aprofundar também no que é que vocês estão fazendo em um mercado que a gente hoje fala muito e ao mesmo tempo fala pouco, porque a gente fala muito sobre os streamings, mas a gente fala pouco sobre a TV digital, como um sim. todo, né. E aí quando eu digo fala pouco, nessa grande bolha de startups, né, e eu acho que é uma oportunidade também para quem está assistindo a gente, conhecer um pouco mais desse mercado da TV digital. E aí eu queria que você apresentasse a Watch, o que é que vocês estão fazendo, eh, qual o teu mercado, qual o teu público, me conta um pouco o que é o negócio, e aí talvez até trazendo as pessoas mais para perto do que é esse mercado, para a gente poder dar uma aprofundada um pouco mais nele. Ok. Então, como eu te falei, né, esses anos, eh, de crescimento absurdo, né, os provedores de internet, eles cresciam a taxas aí de 100% ao ano, era muito, muito forte o crescimento. Eh, eu acho que é importante um pouco também, Luiz, contextualizar, né, eu vou inverter um pouquinho, mas só para contextualizar e falar do que é o mercado de provedores de internet, mas provedores regionais de internet no Brasil. Chegou a ter 20.000 empresas, segundo a Anatel, prestando esse tipo de serviço. E esse número é muito recente, porque na semana passada, no dia 30 de outubro, foi a última data para que empresas que eram, só autorizadas, existia uma lei aonde a Anatel permitia que até 5.000 assinantes você era só autorizado, você não precisava ter você não era licenciado. Então ele era havia uma pré-autorização. E em abril, a Anatel falou: "Não, eu quero que todo mundo seja licenciado para tentar e regular o mercado", né. 20.000 empresas, é óbvio que não faz sentido, né, uma coisa maluca, né. Nós temos cidades aí com 50.000 habitantes que tem 14 provedores competindo entre si. Então eu estou te falando hoje de empresas licenciadas, 15.000 empresas no Brasil todo, elas somadas representam 45 milhões, de lares atendidos, então é uma monstruosidade, né. 45 milhões de lares, pelo IBGE, 3 pessoas por lar, a gente está falando que a gente conversa aí com 70 praticamente por cento da população brasileira. Então é um mercado gigante. Naquela ocasião, os provedores crescendo, 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 eles perceberam que vender a banda larga só, né, a que a gente chama de naked, banda larga pura, era primeiro de um capital intensivo muito alto e também eles não conseguiam competir com as big telco. Então o cara cresce, 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 chega numa começa numa cidade pequena onde a competição com as big telcos não é tão forte, ele começa a crescer, começa, né, a gente brincava no interior, costear a cerca com uma big telco, querendo entrar numa cidade maior, que é mais atraente, e aí ele tem que ter uma oferta parecida. Naquela ocasião, a telefonia fixa já era algo que ninguém mais queria, já estava em desuso. A TV a cabo, muito cara, você tinha que ter muita escala para ter a TV a cabo convencional, com cabo coaxial, que todo mundo conhece, e a telefonia móvel era algo também complexo, né, estava começando também, eh, a se difundir mais o conceito de MVNO, que é você ser uma operadora móvel ligada a uma outra operadora.
E aí eu falei: "Cara, aqui tem uma oportunidade, porque os provedores têm que entregar algo além da banda larga, eu conheço desse mercado, tenho um pé muito forte na tecnologia, entendendo também da distribuição de vídeo. Estava já se falando em 2016 muito em streaming, né, a gente já via aí, Netflix, já via algumas plataformas começando, e eu falei: "Eu tenho um negócio aqui". E foi muito interessante, Luiz, porque o primeiro estúdio que eu fui conversar, cara, meu amigo até hoje, Daniel Diajá, ele estava na Sony na ocasião, e eu fui visitá-lo, né, e aí falei para ele: "Olha", na época eu não lembro, mas vamos supor aqui: "Olha, existem 10.000 provedores de internet no Brasil". E ele falou: "Mas como assim?" Eu falei: "Não, você está aqui na Berrini, você está aqui em São Paulo, você conhece a Faria Lima, mas existe um mundão enorme". E ele falou: "Cara, não fazia ideia, mas gostei do projeto e vou apostar nisso, né". Só que era só um projeto. E aí, cara, ele foi muito legal, porque ele me conectou com engenheiros, né, com o pessoal da engenharia da Sony, e os caras me deram assim: "Olha, esse aqui é o mapa do ouro, aqui você tem que ter cloud desse jeito, servidores desse jeito, tudo, né, do high-end, para que então os estúdios se sintam confortáveis para te ceder uma propriedade intelectual, que é onde eles ganham dinheiro". Aí voltei para casa, trabalhando duro, sozinho nessa ocasião, fui: "Cara, deixa eu provar esse conceito", bati num segundo estúdio 15, 20 dias depois, eu já estava mais corajoso, né, por conta da primeira experiência, fui falar com o pessoal da Paramount. Cara, a mesma coisa. "Pô, que projeto interessante, né". Primeiro aumentar, né, o nosso TAM por um mercado que a gente não enxerga, né, eles não enxergavam isso, né. E depois organizar esse mercado extremamente pulverizado, né. Como é que eu vou, né, essas grandes empresas, elas não tinham nem força de vendas, não tinha como alcançar todo esse povo. A mesma coisa, Paramount gostou do projeto, vamos fazer, vamos trabalhar juntos, só que daí eu tinha que desenvolver a plataforma, né. E aí nessa ocasião, lembro conversando com meu irmão, né, meu irmão tinha recém saído do último emprego dele, mostrei para ele o projeto, né, mostrei o tamanho do desafio, ele topou, ele foi o o investidor anjo, da Watch. Daí eu e meu irmão começamos, né, ele entrou em abril de 17, né, então ainda era só um PowerPoint, e aí começamos, né, com o nosso próprio dinheiro, desenvolvendo toda a plataforma. Eu lembro que em outubro, mais ou menos, de 17, a gente, muito corajoso, participou de um evento para provedores em Guarulhos, em São Paulo, num hotel. Luiz, a plataforma tinha só trailers. Por quê? Porque se eu colocasse o filme inteiro, eu começava a pagar o estúdio. E eu não tinha contrato ainda. E aí o que que eu fiz? Vamos subir vários trailers para mostrar como é que funciona. E aí os provedores falavam assim: "Poxa, mas só tem essa parte do filme, né, pequenininha". Eu falei: "Não, cara, a internet aqui nesse hotel é muito ruim, e aí para não correr o risco, a gente botou parte pequena do filme". Cara, nós fechamos, se eu não me engano, 13 contratos mostrando trailers. Eu falei: "Cara, tem coisa boa aqui". Só que eu fechei contrato e ainda não tinha plataforma. Cheguei para meu irmão e falei: "Cara, eu acho que a gente já está num momento aonde eu posso conversar com provedores e provedores amigos meus e para que eles comprem a ideia e embarquem nisso". Bati a porta de 5 provedores, Luiz, e falei assim: "Tô montando isso, se você assinar esse contrato comigo, nunca vou esquecer, você me paga R$ 250.000 e pode colocar quantos assinantes você conseguir". Os 5 toparam. Ah, não, um ainda perguntou: "E se der errado?". Eu falei: "Daí você perdeu o dinheiro". Um deles, nunca vou esquecer, é meu cliente até hoje, ele assinou o contrato e perguntou: "O que que eu estou assinando?". Eu falei: "Pô, isso é uma confiança, né, cara, não tem como eu dar para trás, né, cara". Depois o cara essa demonstração de confiança, cara, aquilo me motivou ainda mais. Voltei para casa com um monte de dinheiro para nós, né, para fazer aquilo. Fomos, trabalhando, trabalhando, isso eu tô falando de janeiro de 18. Eu consegui lançar a primeira versão em outubro de 18.
durante a FutureCon, né, que é uma feira que acontece em São Paulo, a gente conseguiu os estúdios da Paramount, fizemos um lançamento que é a coisa mais linda, né, um estúdio muito bonito e tal. Bom, acabamos 18 já com 115 provedores conectados. E aí o resto é história. Mas é um mercado, eh, ele é muito desafiador pelo tamanho dele, né. Eu estou falando, para você ter uma ideia, a gente está em 4.800 municípios do Brasil. É muito pulverizado, né, e é muito grande, né. Então, assim, a gente desenvolveu essa capacidade de ler o nosso mercado, entender o que que eles precisam e fazer. A gente tem praticamente um atendimento personalizado para todos os nossos provedores, nossos clientes. Isso é muito legal, e eu ia perguntar exatamente em cima dessa tua última parte da fala, que talvez muita gente que esteja assistindo aqui não tenha uma dimensão real do quanto você tem de espaço no Brasil para você levar uma solução como essa, para você levar provedor de internet, para você levar TV digital, para você levar acesso, como vocês muito bem colocam, acesso a conteúdo do mundo para lugares que estão muito longe da nossa realidade, né. Então, é muito comum a gente conversar com startups, por exemplo, que o público-alvo é o público da capital. Então é aquele público altamente conectado, é aquele público que você não precisa explicar muita coisa sobre acessos, sobre propostas de valor e etc. A conexão entre oferta e demanda é muito rápido. No teu caso, existe também esse fator do desbravar o mercado, do desenvolver o mercado em lugares que muita coisa ainda não chega na mesma qualidade ou na mesma intensidade que uma capital. E eu queria entender um pouco disso, né? Porque a gente, pô, estamos aqui em 2025, a gente sabe que o nível de conexão nunca foi tão grande, mas ainda tem muita área que precisa ser atendida. E você terminou ali falando de desafios, e eu queria entender um pouquinho mais sobre isso. Hoje, uma estrutura como a Watch, quais são os desafios de crescimento que você vê, mas também, por outro lado, quais são as oportunidades que o momento que a gente está trazem para você ter um salto de crescimento, ter uma jornada aí de conquista de mais mercado. Então, conta um pouco como é que está esse mercado hoje, tanto com relação aos desafios que você já começou a falar, mas também de oportunidades. Vou fazer um parêntese rápido aqui, não sei se isso hoje interfere no teu na tua visão de crescimento, mas a gente tem falado cada vez mais da internet satélite, que pode ser domiciliar, que muitas vezes pode ser móvel. Existem inclusive soluções nacionais que estão levando a rede satélite também para lugares que não têm um abastecimento de internet cabeada com qualidade. Então, conta um pouco como é que você enxerga esse mercado enquanto desafios e oportunidades. Bom, oportunidades não precisa nem te dizer, né, a gente tem hoje o TAM, né, o mercado endereçável que eu tenho só dentro dos provedores, eu consigo crescer 15 vezes o tamanho que eu tenho hoje, né. Então, assim, dá para a gente ficar aqui horas falando sobre isso. Em relação ao desafio, eu acho que é principalmente eu dar conta de fazer um bom pós-venda. Hoje são 2.300 provedores que estão conectados, né, oferecendo serviços da Watch, desde provedores que têm 2, 3.000 assinantes, até provedores que têm 1.700.000 assinantes. Então eu tenho que separar isso, né, por tiers e fazer um atendimento, individualizado no sentido de entender qual que é a dor de cada um desses provedores. Às vezes a tua empresa, ela está numa região que ela tem muito mais competição, em uma outra região que tem muita penetração, então é complexo, né, a gente está falando de vários Brasis dentro do mesmo país. Mas o grande desafio é a gente trazer essa quantidade de novidades e transformar isso em venda propriamente dita, né. Então, mais ou menos como um conceito de uma indústria que venda para o varejo, né, o conceito de sell-in, sell-out, né. Então eu vendo, acessos à plataforma para o provedor, e esse provedor vende, ele faz um combo e vende para o seu assinante.
Então o nosso maior desafio é estar perto do provedor, ajudá-lo a treinar os seus vendedores, a sua equipe, sua força de venda, o seu marketing. Pra você ter uma ideia, a gente produz cerca de 500 peças publicitárias todos os meses, né, para que os provedores possam usá-las em suas redes sociais. Eu estou falando de o conteúdo que a gente tem é absurdo, eu estou falando de 35, 40 mil horas de conteúdo sob demanda do VOD e mais de 100 canais lineares, sejam canais convencionais, de canais abertos, canais pagos, agora os canais FAST, né, que são esses canais que são montados com publicidade programática. Mas, Luiz, o que que a gente faz? Tudo que a gente monetiza, a gente divide com o provedor. O provedor é o meu parceiro, é quem está lá na ponta falando com o assinante. E a gente criou agora, assim, a nossa North Star até esse ano foi sobre engajamento, né? Então, o engajamento do provedor e o engajamento do assinante do provedor. Os provedores, eles tiveram um vento a favor até 2022, 2021, 2022, né? A pandemia fez com que quantas pessoas foram para suas casas, elas não tinham tanta banda larga. Se deve conhecer um monte de gente que acabou indo para sua casa de campo, para praia, para o interior, e lá a casa, o lugar não tinha a mesma infraestrutura que ele tinha na casa principal dele. E ele tinha, média no Brasil, um computador por casa e passou a ser um computador por pessoa. Porque se fosse marido, mulher e 2 filhos, os 4 estavam conectados, né, os filhos para a escola, o marido e a mulher para trabalhar. Eles começaram a ligar para os provedores: "Preciso de mais banda, preciso de mais banda, quero mais banda". O que aconteceu? Todo mundo tem banda em excesso. E aí, a sensibilidade do Luiz, eu não sei se é o teu caso, mas acredito que sim. Se o teu provedor de internet te ligar agora e falar: "Ó Luiz, 100 megas a mais por R$ 10", muito provavelmente falar: "Cara, tô bem, não preciso", né. O que que aconteceu? Os caras falaram: "Cara, como é que eu aumento o meu ticket médio? Como é que eu fidelizo esse cliente para ficar comigo?". Ele começou a olhar para outros produtos e aí para nós foi muito interessante. Porque o que era uma receita acessória, a gente começou a ficar algo muito mais, preponderante na oferta desse provedor para o seu assinante, né. Porque uma outra questão curiosa também, né, a tecnologia de fibra ótica para provedores é chamada de GPON. Ela trouxe algo que foi uma estabilidade muito grande e com isso veio praticamente uma comoditização do acesso, né. Lá atrás, você deve lembrar disso também, ah, a operadora A funciona bem na minha sala, a operadora B funciona melhor no meu quarto, o cara tinha mais de um chip, não sei o quê. Hoje, você não ouve falar disso. Então, assim, a banda larga por si só, ela virou uma commodity. Se ela virou uma commodity, a única coisa que você mexe é preço, e o cara que te escolhe por preço, te troca por preço. Então, assim, a gente começou a ser extremamente importante para que o provedor fidelize esse cliente, para que ele não saia da base dele e para que ele aumente o ticket médio. Então a nossa relação, ela passou a ser muito mais importante, muito mais próxima. Qual que é o desafio? Como é que eu tenho qualidade para me relacionar com 2.300 provedores? E aí a gente tem um exército na rua o tempo inteiro. O pessoal aqui tem meta de visita, pelo menos telefonar para todos os provedores, todos os meses, visitar, e a gente está aumentando isso, né, exigindo que os nossos colaboradores estejam na ponta para ajudar esses provedores a cada vez mais oferecer os nossos produtos combados à banda larga. Isso é muito legal, Maurício. E assim, me permita fazer um comentário importante sobre tudo isso que você falou, porque o teu exemplo deixa muito claro a importância de quem está empreendendo, principalmente em mercado com modelo B2B. O teu modelo é B2B2C, né? Então você vai no Sim, provedor, entender essa relação de parceria, entender como cativar e reconquistar esse parceiro o tempo inteiro. Eu tenho certeza que você tem provedores que competem entre si numa mesma cidade e ambos têm o Watch. Ambos têm sim, essa camada de serviço que você oferece
e eles lidam de forma diferente com isso para poder eles competirem lá na ponta. Então, assim, ter essa sensibilidade também, pegando a sua palavra, tendo essa sensibilidade para saber lidar com o cliente, entender que esse tipo de cliente precisa disso, esse outro cliente precisa disso, ter esses tiers que você montou de clientes que não só são maiores enquanto acesso, mas que têm demandas diferentes, que se posicionam de um jeito diferente. Eu acho que isso, Maurício, é um ponto fundamental para quem está empreendendo traduzir o que você faz no seu mercado para os mercados que a turma está atuando e dizer assim: "Cara, como é Sim. que eu posso fazer um pouco dessa estratégia num outro cenário?", para você ter ali não só um cliente, você ter um parceiro, você ter alguém que literalmente vende o seu negócio, né. Tem aquele conceito que a gente fala no meio de startup, que é aquela métrica do pirata, né, que é o AARRR, que é o último R da sigla é a referenciação. É quando o seu cliente vende você. E existem muitas formas disso acontecer, O com parcerias, com o recomendações, o com advogado, né, posicionamento. o O advogado que advogado me do hum, defende, né. exatamente. Ninguém é melhor advogado do que o próprio cliente. Para o bom ou para o ruim. Se for para ser detrator, o cliente também ele é maravilhoso Ah para não, dizer que é ruim. ele gasta mais tempo para ser detrator do Exatamente, que agora, uma exatamente. coisa interessante, Luiz, a gente sempre foi é engraçado, né, eu brincava que a gente era o baixinho metido a besta, né. Desde sempre, pra você ter uma ideia, 2018 eu comecei a auditar o balanço da Watch. E os caras falaram: "Pô, que besteira, gastar dinheiro com isso e tal". Eu falei assim: "Cara, eu vou tocar a minha empresa como se ela sempre estivesse à venda, mas talvez não para fechar um deal ou para captar um dinheiro, mas para que esses controles eles sejam de excelência, para que a todo instante eu esteja me controlando". Porque assim, e você não tem que varrer a tua casa quando vai vir visita. Você tem que varrer a tua casa todo dia, porque você gosta dela limpa, entendeu? E aí o que aconteceu? Uma coisa levou a outra, que levou a outra, que levou a outra. Então hoje nós somos, por exemplo, obcecados por dados. Eu tenho dashboards de todas as áreas da minha empresa. E isso nos mostrou números, baseado nisso que você está falando. Eu criei os tiers quantitativos e aí eu entendi que existiam os tiers qualitativos. Que eu falei, pô, eu tenho aqui um provedor com 50.000 assinantes, que eu faturo mais com ele do que com um provedor com 400.000 assinantes. Então o que que ele está fazendo? Quais são as melhores práticas? E aí eu extraio as melhores práticas de todo o mercado, com 2.300 provedores, eu consigo saber tudo o que está sendo feito no Brasil, em termos de oferta, de portfólio, preço, promoção e tudo mais. Trago isso para mim, crio aí um grande data lake e começo a instigar e falar: "Luiz, na tua região, você está 5% abaixo do ticket médio. Você está com um portfólio metade do tamanho de oferta do portfólio dos seus concorrentes, dos seus pares. Então, um provedor do seu tamanho deveria, funcionar desta forma". E aí é muito legal, porque você consegue impulsionar um mercado e trazer para eles, né, uma informação de qualidade, uma informação extremamente rica e muito viva, né, porque eu tô falando do dia a dia ali, né, eu tô todo dia estão vendendo, né, esses 2.300 provedores estão vendendo os seus pacotes, eh, o alguns, conseguem uma taxa de ativação muito alta, outras menores. Por que que não está ativando, né? Se o teu cliente tem direito a esse produto, você tem que falar com ele, você tem que treinar o teu vendedor. A gente tem treinado, para você ter uma ideia, o instalador do provedor, quando ele vai instalar a fibra ótica, vários dos nossos provedores, clientes, o instalador liga a televisão, baixa o aplicativo e sai de lá com o aplicativo logado. Você sabe a maluquice que é você comprar uma TV smart, até você deixar ela do jeito que você quer, você às vezes leva 10 dias, né. Aí vai lá, pega um e-mail, recebe SMS, não sei o quê. Então é complexo, é um ecossistema complexo. Mas a ideia é a gente estar sempre um passo à frente, um passo à frente. E aí eu falei que a gente estava, eh,
a nossa North Star era o engajamento e agora, a partir de 2026, dando um spoiler para você, a nossa North Star vai ser experiência do usuário. Por quê? Porque o boca a boca é uma coisa maluca como funciona, né. O cara falou: "Ah, ainda tem", você comentou, né, para que os empreendedores vejam como há mercados, né, não explorados. Luiz, olhe 3 anos atrás, o que que não existia, o que foi o TikTok, em quanto tempo, você deve ter essa informação, em quanto tempo o TikTok atingiu 1 milhão de assinantes, 10, 100 milhões de assinantes? E ele fez, muito parecido com o que já existia, deu lá né, botou ali uma embalagem nova naquilo, mas ele fez o quê? A experiência do usuário. Exato. Obstinado por ter uma experiência interessante. E é isso que a gente faz todos os dias. Hoje, nós somos uma empresa centrada no usuário. O que o usuário falou aqui é lei, porque a gente tem certeza que a partir daí eu até faço menos publicidade do que eu precisaria. E eu tenho certeza disso, né? Eu já ouvi isso, eu não tenho os números, mas você há de convir comigo que a Apple faz muito pouca publicidade pelo tanto que ela vende, né. É praticamente uma Exatamente, coisa institucional. exatamente. E isso, Maurício, também é muito importante, para mostrar o posicionamento de marca, né. No teu mercado, existe até um conceito, já tem livro sobre isso, que é aquele economia da atenção, né. Então hoje a nossa concorrência é a concorrência pela atenção. Eu tenho esse Sim. podcast, eu tenho uma newsletter, eu estou competindo nesses 30 minutos que tem alguém assistindo a gente aqui, eu estou competindo esses 30 minutos com outras tantas coisas que estão batendo na tela da pessoa que está assistindo aqui, porque é isso. Esse é um mercado que está cada vez disputando mais o segundo, né? Esse conteúdo de 15 segundos, ele está moldando comportamentos. E isso vai, inclusive, até uma estrutura de comunicação mais tradicional, vamos chamar assim, que é a TV ou a internet do começo dos anos 2000, né? O modelo de conteúdo, porque também tem essas influências, também tem esses novos comportamentos e eu acredito, Maurício, trazendo um pouquinho mais de profundidade para o nosso papo, que essas mudanças de comportamento também sejam fatores que vocês precisam trazer para a operação, para a estratégia, para o posicionamento, para a comunicação. Eu vou puxar um ponto que você colocou aqui da produção de conteúdo que vocês têm para os seus parceiros. E o quanto isso, e o teu processo comercial em si, e o quanto isso deve trazer uma robustez operacional. E aí, nessa linha, Maurício, eu queria entender como é que foi a tua relação de trazer capital externo, de trazer investimento para fazer essa máquina ela tracionar e chegar num ponto, vou pegar exatamente o mesmo exemplo que você trouxe, de chegar num ponto como o Apple, vamos chamar assim, de você diminuir esse esforço para apresentar o Watch e você focar de fato num crescimento acelerado, onde você reduz o custo de aquisição de novos clientes, porém você precisa estar reativando essa relação o tempo todo. Então conta um pouco como é que foi essa relação de captação de investimento para fazer essa máquina tracionar como você gostaria e o impacto disso hoje. Bom, vamos lá, nós tivemos alguns eventos, né, como 2 eu já mencionei, né, o primeiro foi o meu irmão, né, que acreditou em mim, né, basicamente. O segundo foi um crowdfunding que não é um crowd, né, que era 5 pessoas que também acreditaram na gente. E aí, em julho de 18, a gente teve um investidor anjo aqui em Curitiba, que nos salvou, né. Você sabe, né, capital intensivo é complexo, é complicado no começo, e quando eu falei para você que eu já estava auditando os meus balanços, isso chamou muito atenção, de um family office aqui de Curitiba. A gente conseguiu então lançar o produto, dar caminhar aquela milha lá que foi muito importante para nós. Em outubro de 21, nós recebemos mais um aporte de capital, aí de um venture capital, aonde foi a disrupção de eu brigar por sobrevivência versus, me fortalecer, né. A gente diz que eu tinha
10 incêndios por dia e água para 3, né? Então eu tinha que escolher apagar aquele que estava mais perto de mim, que ia me queimar. E aí eu comecei a fazer o que precisava ser feito, né? Não o que dava para ser feito. E aí foi assim um crescimento absurdo, absurdo. Eh, Agora em setembro, é tudo tão rápido e tão perto que às vezes eu me perco aqui nas datas. A gente recebeu um outro aporte de capital, agora já numa relação muito mais profissional, já falando de governança, já falando de compliance, com 5 anos de balanço auditado, eu já tenho uma área que cuida só de governança, tenho o FP&A, quer dizer, se pensar grande, você tem que agir como o grande. Então eu digo para você assim, para mim foi transformacional o dinheiro que eu recebi, no momento que eu recebi e da forma do que eu escolhi os investidores para estarem aqui conosco. A gente sempre escolheu investidor que tivesse algum aporte também, ou operacional, ou de tecnologia, ou de cultura, né? Alguém que pudesse trazer além do dinheiro. E a gente está muito, muito contente hoje com a nossa estrutura, com os nossos sócios. E eu digo para você que eh, faz todo o sentido se você quer almejar coisas maiores, né? Esse negócio do bootstrap, às vezes, se você está num oceano azul, é uma coisa, né? Então, se você precisa de menos capital intensivo, é outra coisa. Se você é um SaaS puro, no meu caso, eu tinha que negociar com grandes estúdios. Eu tenho contrato com 14 estúdios. Eu tenho o que você mencionar aí, abriu a porta para mim e aceitou. Eu, uma empresa desse tamanho, contrato com Disney, Warner, Globo, todos aí que você conhece e vários que você não conhece. Então, assim, no meu caso, fez muito sentido, mas eu digo assim, é importante haver uma afinidade de propósito e de valores. Caso contrário, infelizmente, já vi muita história triste por aí. Se você vai só Isso pelo é dinheiro. exatamente. Tem uma provocação que eu gosto de fazer para fundadores e fundadoras que eu acompanho, que é assim: esse investimento que você quer, os investidores por trás, você chamaria para ser seus conselheiros? Conselheiro, alguém que vai ajudar você a definir a sua North Star Metric, vai definir você, vai ajudar você a definir suas estratégias, vai ajudar você a definir muitas vezes seus objetivos, mais de gestão, até de operação. Você gostaria dessas pessoas como seus conselheiros? Se você tiver dúvida, talvez você esteja olhando só para o tamanho do bolso e não para quem está por trás desse dinheiro. E tem muito a ver com o que você acabou de falar. Sim, e outra coisa, Luiz, às vezes também, você gosta de ser empreendedor, né, e correr risco, você não tem que correr risco à toa, você tem que mensurar o risco que você está correndo. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo também muitos amigos próximos que eles demoram demais para tomar essa decisão. E aí tem que fazer qualquer escolha, porque daí você é escolhido, entendeu? Então assim, Exatamente. você tem que poder negociar quando você está bem para negociar. Caso Isso, contrário, é isso, tudo da forma do outro, né. Então, por exemplo, contratar um bom advogado, a gente nunca abriu mão disso, de ter ótimos advogados, de gastar bom dinheiro com advogado, para ele, isso. escrever um bom acordo de acionistas. Então são coisas que a maioria dos empreendedores, às vezes, quando o cara igual eu, começou sozinho na sala de casa, cara, mas tem muita, legislação, muita coisa ali que você não entende direito, quando você vê, você já assinou alguma coisa que é muito longe daquilo que você imaginava. E a realidade Exatamente. nunca é tão bonita assim, né, eu sempre digo, o cara faz um pitch, cara, piora a tua receita, aumenta a tua despesa, pede mais tempo, porque nunca é do jeito que você imaginava. Exatamente. Eu brinco dizendo que investir em startup é igual você comprar um carro usado. Ninguém compra um Boa. carro usado pelo preço da tabela FIPE. Ninguém, ninguém. Você vai olhar, quilometragem é baixa, fez manutenção na concessionária, é único dono. Meu pai tem oficina, ele dizia assim: nunca compre um carro de locadora. Então veja, Sim, quem é que se preocupa com isso? Quem entende, quem sabe avaliar. Então,
isso que você está fazendo, Ou que você ou falou quem de tem tempo, né, Luiz? O cara tem ou tempo quem para tem isso, porque tempo, às vezes o cara tá com exatamente. a corda no pescoço e é aquela decisão entre morrer e aceitar qualquer coisa. Isso. É o mesmo exemplo. Eu preciso vender meu carro amanhã porque eu vou precisar do dinheiro sexta-feira. Aí você já começou perdendo, mas é uma questão de sobrevivência. Tudo bem. Eu acho que Sim, existem casos e casos. Tem gente que está lógico. predisposto a perder e é uma perda consciente pelo momento que está vivendo. Tá certo. Muita gente passa por isso. Mas se você, como você muito bem colocou, consegue minimamente se preparar para esse momento, você tem como mitigar muito o risco dessa relação. E tem uma coisa que você falou, na verdade, duas, e trazendo para a última questão que eu tenho para você é, você falou assim, eu lido, audito minha empresa desde o dia um como se ela pudesse ser vendida amanhã. Isso é um ponto de comportamento que eu acho muito interessante, Maurício, e é muito difícil encontrar alguém que tenha um comportamento parecido com esse seu. Por quê? Porque as pessoas tendem a se preocupar com, entre aspas, problemas quando ele já se tornou um incêndio. E existe uma diferença de risco para incidente. O que você está fazendo é mitigar risco. Mesmo que no início da sua jornada você estivesse com um incidente de problemas, que é o incêndio. Eu tenho 10 incêndios e água para apagar 3. É isso. Todo mundo começa no aperto, mas não significa que você não pode adiantar alguns riscos que podem ser mitigados. Esse de auditar a empresa, eu achei sensacional. Acho muito importante isso para o desenvolvimento do negócio, independente do tamanho que ele vai ficar, independente se você vai vender ou não esse negócio. E isso é muito Sim. legal e trazendo isso para uma questão muito mais pessoal, eu queria que você trouxesse um pouco da tua experiência agora, nesse teu papel de CEO de uma empresa como a Watch, como é que você vê esse papel, a importância desse teu perfil à frente desse negócio? Então, 8 anos de empresa, quase 9, porra, é uma jornada de seus altos e baixos quase diários. Então, assim, conta um pouco na tua experiência qual o teu papel à frente desse negócio e a importância que você vê no trabalho que você está fazendo. Bom, hoje eu atuo basicamente em 3 áreas dentro da Watch. Eu tenho ligado diretamente a mim, tá? Inovação, eu sou um inquieto por natureza. Outra coisa, faz 2 anos, estamos indo para o 3º ano, que a gente tem o Gartner Group contratado para atuar junto com a gente e nos ajudar em inovação. Eu tô falando do Gartner Group, o cara que tem aí só multinacional, eles começaram um projeto de pequenas e médias empresas com a Watch. De tanto que eu enchi o saco deles que eles tinham que dar lá, eu precisava de 75% de desconto para eu conseguir contratar o Gartner, e consegui, enchendo eles. Eu cuido de inovação, eu cuido de pessoas e cultura, e de relacionamento com investidores e sócios e tudo mais. São as três coisas que eu estou à frente. Eu consegui criar um time espetacular, o meu C-level, a minha diretoria, a minha gerência, somos 22 pessoas que eu chamo de Dream Team. Essas pessoas, elas são obrigadas a saber o que que ela está fazendo aqui dentro, qual a meta de cada um delas, quais são os objetivos da empresa, difundir e disseminar todos esses objetivos para todos os funcionários. Se eu encontrar um estagiário aqui no corredor e eu perguntar para ele qual ponteiro você move da empresa e o cara não souber, ele está lascado. Ele vai ter que fazer a lição de casa e entender isso. A cultura é um negócio extremamente importante. A gente consegue hoje contratar gente de empresa grande, a gente consegue contratar gente que ganhava mais para ele vir pelo propósito. Então, assim, eu digo que isso é fundamental. E, por último, dizer que você, para ser empreendedor num país como o Brasil, você tem que ser um inconformado. Inconformado em 2 sentidos da palavra. Uma, não tomar a forma, né, normal e natural, porque todo mundo faz assim. Não, não, não é a resposta. E o inconformado de sempre estar buscando o novo. Então, quando querem me colocar numa forma, eu já vou para outra e para outra e para outra e sempre criando algo novo, né? Eu digo aqui que se você está parado, você já está andando para trás, porque o mundo está se movendo.
Se você acha: "Não, me deixa aqui quietinho", aqui não é o lugar para você. Isso é muito bom, cara. E essa tua fala fecha com uma coisa que é muito importante, que eu também tenho reforçado muito com algumas startups que eu acompanho, que é: não ache que andar de lado, no que diz respeito a crescimento, resultado, não acha que isso é bom. Tem muita startup que ali está faturando seus 150, 200 mil mês e não tem uma taxa de perda muito alta, que vê isso como, ah, tá ok. Não, do jeito que você tá, se você perde 2, 3 clientes-chave, você tá caindo numa velocidade, como você mesmo disse, já tá andando para trás, você não consegue mais recuperar esse ritmo. Então, andar de lado pode criar esse falso positivo de estabilidade. Só que nesse Total. mercado da gente, o digital como um todo, ele não permite estabilidade. Infelizmente, seria muito bom se a gente pudesse ter estabilidade. Todo mundo fica num Depois conforto de da estabilidade, mas é isso, lógico, esse senso do estar sempre inconformado, em saber que eu preciso dar um próximo passo. Não é que eu quero, eu preciso dar esse é próximo passo e sobrevivência. trabalhar sempre exato, independente do tamanho do negócio, independente da sua capacidade competitiva, e eu acho que isso está muito claro na tua história, naquilo que você está fazendo, naquilo que você está construindo na Watch, nas decisões que você foi tomando enquanto liderança desse negócio. Eu acho que esse é o papel, é tomar as decisões certas, é saber os riscos que você vai tomar, as insistências que você tem que ter para trazer os melhores componentes para essa máquina funcionar, né? E eu acho que você está conseguindo fazer isso. Foi muito bom conhecer essa tua trajetória, conhecer um pouco mais da Obrigado. Watch, levar um pouco desse conhecimento para outras empreendedoras e empreendedores que muitas vezes não encontram isso fácil por aí. E eu quero te agradecer, Maurício. Obrigado pelo tempo, pelo papo, por tudo que você compartilhou. Espero que quem chegou até aqui tenha aproveitado como eu aproveitei. Reforço que aqui embaixo tem um texto complementando tudo isso que a gente conversou, mais informações sobre o Maurício, mais informações sobre a Watch. Sigam o Maurício, sigam a Watch, mesmo que a Watch não seja do seu mercado, mas acompanhe negócios como a Watch para você entender como é que o mercado está funcionando, para onde que essas dinâmicas estão indo, e um perfil como o Maurício acompanha também. É um cara que é sempre bom saber o que é que está fazendo, do que é que está falando, para a gente ter mais referências nacionais de empreendedores e empreendedores que estão fazendo de fato a diferença nesse mercado digital como um todo. E a gente, obviamente, se fala e se vê no próximo Papo de Founder. Valeu, Maurício, e até o próximo Muito papo. obrigado, Luiz. Sempre à disposição. Obrigado. Valeu!